Pessoal, bom dia. É um prazer novamente estar aqui, com o Projeto Alcance, a convite do professor Fábio, da ERI, para fazer parte desse projeto que eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande aprovação no Enem. O pessoal que está vindo todos os sábados, que está aqui, que está estudando em casa, que está tirando dúvidas, E o nosso foco aqui é o Enem, ajudar vocês da melhor maneira possível, E a gente está junto nessa caminhada. Eu creio, que eu posso ajudar em algumas coisas, alguns pontos da biologia. Na nossa aula passada, a gente falou sobre biotecnologia, sobre as novas tecnologias, engenharia genética e assim por diante. E hoje, nós vamos falar sobre um assunto que corriqueiramente está caindo no Enem, que é uma parte da biologia, que é o sistema imune, que é a biologia imunicelular. Nós vamos falar sobre imunologia, vamos falar sobre vacina, sobre soro, também vamos falar sobre células-troncos, sobre algumas anomalias genéticas, que no decorrer da caminhada aqui a gente vai destrinchando para chegar bem no Enem e poder fazer uma boa pontuação. Pessoal, professor André Luiz, biologia, é um prazer, certo? Pessoal, um assunto interessante lá do Enem, é o sistema imunológico, é o nosso sistema imune. E antes de a gente começar a resolver algumas questões, a gente vai bater uma conversa aqui, bater um papo sobre o nosso sistema imune. O sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ele atua contra determinados patógenos, antígenos. Professor, o que é um antígeno? O antígeno é qualquer corpo estranho que induz uma resposta imunológica. Então, esses antígenos, nós conhecemos como vírus, bactérias, fungos, parasitas e qualquer outro corpo estranho que possa adentrar no seu organismo e aí desencadear uma resposta imunológica. Como, por exemplo, um espinho que entra no seu dedo, ele vai desencadear uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica, já que o corpo ele não reconhece aquele materialzinho do espinho, ou um caco de vidro que entra no seu pé, ele vai gerar uma resposta inflamatória. Então, o nosso sistema de defesa, que é o nosso sistema imune, ele atua na defesa do organismo em si contra qualquer corpo estranho que adentre no nosso organismo. Aí já vai a primeira dica. Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus, pode ser um parasita, mas também pode ser qualquer outro corpo estranho, como um espinho, um caco de vidro e assim por diante. E o nosso sistema de defesa, galera, ele é dividido em algumas partes. Nós temos o sistema de defesa inespecífico, nós temos o específico e assim por diante. Nesse sistema de defesa, que nós vamos chamar de inespecífico, é aquele sistema que ele não vai fazer uma distinção de quem é um antígeno. Porque mais na frente, a gente vai ver o sistema de defesa específico, como a gente vai fazer as vacinas, elas são específicas para determinados patógenos. Aqui não. Esse primeiro sistema de defesa, ele não vai fazer a distinção de quem é o patógeno, de quem é o parasita. A única intenção dele é tentar neutralizar o parasita. Isso sendo desencadeado numa resposta imunológica. E aqui, a nossa primeira barreira de defesa é uma barreira física. Galera, pele e mucosa. Nós vimos, nós estudamos já lá na histologia do tecido epitelial, que a nossa pele ela tem N características. E uma das características da pele é ter células justas postas. Nós vamos ver que as células da pele são células aderidas uma à outra. E essa aderência não deixa espaço. Então, a célula justa posta. Então, já é uma primeira linha de defesa, certo? Contra determinados antígenos que querem adentrar no nosso organismo. E além do mais, galera, quando um organismo ele tenta entrar pela pele, ele vai ser barrado, a não ser, professor, mas me diga uma coisa, se eu tiver algum arranhão, se eu tiver algum ferimento na pele, aí você já tem uma porta de entrada para aquele patógeno, para aquele antígeno. Se você não tiver nenhuma lesão na pele, nenhuma lesão do tecido, qualquer organismo ele vai ser barrado na pele, porque as células são justas, são compactadas, e não tem espaço, não tem abertura entre elas. Então, o organismo, esse micro-organismo, esse patógeno, ele não consegue entrar. E, além do mais, quando você está transpirando, quando nós estamos na sudorese, certo? O nosso suor, ele produz uma substância chamada de lisosoma, que é uma substância hidrolítica, que elimina alguns micro-organismos que estão presentes na pele. Então, o que é que nós temos? Nós temos a primeira barreira, que é a pele. O antígeno, o patógeno, fica preso na pele. Quando você está transpirando,
né, você produzir uma substância hidrolisante que vai eliminar alguns micro-organismos. Por isso que o suor é importante. Mas, professor, mas me diga uma coisa, André, o micro-organismo ele conseguiu passar pela pele. Pessoal, a nossa pele também tem uma célula específica, chamada de célula de Langer. É uma célula que ativa o nosso sistema imunológico. Quando algum parasita, quando algum patógeno passa pela pele, essa célulazinha ela é ativada e ela vai lá no sistema de defesa, pode ser nessa fase fagocitária, ou então outro sistema complemento, e dizer, ó, passou algo aqui por mim. Eu não sei o que é, mas adentrou no organismo. Então, essa célulazinha ativa e ela ativa o sistema de defesa. E o nosso sistema de defesa, nesse momento, ele fica em alerta. Ele fica procurando o antígeno que adentrou no organismo. Então, galera, a pele ela é extremamente importante. As nossas mucosas também é uma barreira física, né? Nós temos a mucosa respiratória, a urogenital, a nasal, a anal e outras, né? Essa mucosa que nós temos nasal, que é a melequinha, né? Ela serve como uma barreira, né? Quando algum micro-organismo tenta entrar pela via respiratória superior, né? Esse micro-organismo ele fica retido na mucosa, que é pegajosa e grudenta. Logo em seguida, os cílios fazem as movimentações, você começa a coçar o nariz e depois você espirra. E aquele patógenozinho, ele é liberado. Então, também serve como defesa. Como também a cera do ouvido também serve como defesa, né? E aí vai. Então, nós temos a primeira barreira, que é uma barreira física, que é a pele, que é a mucosa. A nossa segunda barreira é uma fase, galera, que nós vamos chamar de fagocitária. Por quê? Porque essas células aqui de defesa, elas realizam, né, um mecanismo chamado de fagocitose. É quando, né, uma célula fagocita digere outra, né? Essa fase fagocitária, nós temos os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, né, e os macrófagos. Pessoal, esse primeiro aqui, ó, que é o neutrófilo, ele é específico em reações alérgicas e neutralizar alguns micro-organismos, principalmente os mais comuns, bactérias e fungos. Então, esse aqui está presente em crises alérgicas, reações alérgicas, respiratório superior, como asma, bronquite e assim por diante. Nós temos os eosinófilos, esses aqui, ó, eles atuam também na defesa de alguns parasitas e bactérias. Os basófilos, né? Eles atuam também em processos alérgicos porque eles produzem duas substâncias, a heparina, que é um anticoagulante, evita coágulo, evita trombo, e também produz a histamina, que é, quando você está com alergia, né, você vai ao médico, o médico ele passa o quê? Um antihistamínico, que é um antialérgico, para evitar que os basófilos produzam a histamina, que é um vasodilatador. Geralmente, quando essas células começam a ser atuadas, elas dilatam os vasos sanguíneos e, geralmente, uma consequência disso aí é uma diminuição da pressão arterial. Isso pode levar a um choque anafilático, uma parada respiratória, por conta de uma alergia. Aí nós tomamos um antihistamínico, que é para evitar essa célula produzir histamina. E nós temos os macrófagos, que são células patrulheiras do nosso sistema imune, que elas ficam, né, entre o tecido intravascular e o tecido conjuntivo. Ficam patrulhando ali em busca de qualquer corpo estranho que passe pela pele. Então, os macrófagos, eles ficam ali fazendo uma patrulha e qualquer corpo estranho que adentre, ele tenta neutralizar, ele tenta fagocitar. Um fato importante aqui, que esses anticorpos aqui, nas fases fagocitárias, e alguns outros que ficam na parte intracelular, né, intravascular no sangue, o Enem já cobrou o mecanismo que eles fazem. Quando algum patógeno adentra, passa pela pele, ele sai do sangue e passa para o tecido conjuntivo, chamado de apidese. É a passagem desses anticorpos que estão no meio extravascular, estão no sangue, intravascular. O antígeno passou pela pele, chegou no tecido conjuntivo, porque depois da pele, nós temos o tecido conjuntivo, que é vascularizado, substância intersticial, rico em células e assim por diante. Quando ele cai no tecido conjuntivo, alguns anticorpos têm a propriedade de sair do sangue, passar por esse meio intravascular e chegar no tecido conjuntivo para tentar fagocitar, para tentar neutralizar, né, esse antígeno, esse patógeno. Então, no primeiro momento, nós temos uma barreira física e nós temos uma barreira fagocitária. Mas me diga uma coisa, já eu respondo, galera. Conseguiu passar pela pele, conseguiu passar pela mucosa, conseguiu disfarçar aqui a fase fagocitária.
Pessoal, nós temos um sistema chamado de sistema complemento. Nós temos uma proteína chamada de proteína C reativa, que geralmente ela é produzida pelo nosso fígado. Todo dia pela manhã, nós vamos produzir essa proteína C reativa. E ela fica no sangue. Quando passa algum corpo estranho ou quando o sistema imune fica em alerta, essa proteína ela fica vasculhando as cavidades em busca do patógeno. Quando ela encontra, ela não faz fagocitose. Ela se liga ao antígeno e ativa a fase fagocitária. Então, o que é que ela faz? Ela vai se ligar ao antígeno, patógeno, ativando essa fase fagocitária. Ela diz assim, ó, eu encontrei aqui o patógeno, eu encontrei um antígeno, ele está bem aqui, ó, eu estou segurando. Aí, a fase fagocitária, dependendo do parasita, sendo bactéria, sendo fungos, sendo vírus, as células de defesa, elas vão atuar tentando a neutralização desse patógeno. Galera, o nosso sistema imune, ele é perfeito. Se você estudar a imunologia do começo até o final, ele é extremamente perfeito. Ele tem uma solução para cada probleminha que você vai ter. Mesmo assim, nós ainda temos algumas doenças que conseguem passar pelo nosso sistema imune, que nós vamos ver um pouquinho na frente. Então, nós temos essa fase fagocitária, e o sistema complemento, proteína C reativa. Nós temos também a fase, que é o sistema de defesa específico. Galera, esse aqui, ele é responsável, moçada, pelo reconhecimento e a neutralização do patógeno, do antígeno. Esse reconhecimento e essa neutralização, ela tem uma fase chamada de humoral, que nós temos os linfócitos B. Galera, a importância desses linfócitos B aqui é porque eles produzem uma célula B de memória. Quando esse sistema aqui ele é ativado, as células do sistema de defesa, elas vão atrás do antígeno, elas reconhecem o antígeno. Quando elas reconhecem um determinado antígeno, esses linfócitos B, eles reconhecem o antígeno e gravam uma memóriazinha de qual foi, exemplo, o fulano pegou, sei lá, poliomielite, o vírus da paralisia, ele adentrou, só que o rapaz estava vacinado. Antes, ele reconheceu o vírus e produziu uma célula de memória. Da próxima vez que ele for exposto ao vírus, ele já tem uma célula que já vai reconhecer o antígeno e já vai fazer uma produção de anticorpos mais eficiente num tempo menor. Então, a importância das células B de memória é atuar de forma mais rápida à segunda exposição do patógeno. Mas, professor, mas isso é vacina. Isso é o princípio das vacinas. Só que, se você não é vacinado e você pega uma determinada doença, e você consegue sobreviver à doença, vocês vão produzir essa célula de memória. Da segunda vez que você ficar exposto ao mesmo patógeno, você já vai ter uma resposta imune mais rápida. Porque nós vamos ver que a nossa resposta imunitária, a primária, ela demora em cerca de 30 a 40 dias para ocorrer. E dependendo da doença que você possa contrair, você não tem 30 a 40 dias. Você vai ao óbito antes disso. E demora uma resposta imunológica. Por isso que nós temos vacinas, nós temos soro, medicamentos, para ajudar o nosso sistema imune. Mas esse aqui vai formar as células B de memória, que vai estar numa segunda reação quando você for exposto ao patógeno. A celular, galera, moçada, aqui, nós temos os linfócitos T. Aí nós temos os auxiliares e o linfócito T citotóxico. Esse aqui, galera, é bastante conhecido, que é um auxiliar chamado de CD4. Esse CD4 ele é bastante conhecido por quê? Porque ele é a primeira célula que é infectada pelo vírus do HIV. Quando o vírus ele adentra no seu organismo, a primeira célula, o primeiro linfócito, a primeira célula de defesa que vai ser neutralizada vai ser um CD4. Por quê? Porque esse CD4 ele tem uma função de ativar e fazer uma reação em cadeia em todo o teu sistema imune. Então, ele ativa a fase fagocitária, ele ativa o sistema complemento, ele produz células NK, que são células natural killer, que são células matadoras do sistema imune. Ele pode ativar os interferons alfa, interferons beta, que vai atuar em vírus e em células cancerígenas e assim por diante. Então, ele é um dos principais. E o citotóxico, que é um CD8, que também atua em vírus, e aglomeração celulares atualmente, em tumores, em câncer. Você vai ter um CD8, que é os interferons, que vai atuar no câncer, vai atuar em alguma doença viral. Então, se você percebeu, nós temos um sistema extremamente organizado.
nós temos a primeira barreira, a primeira fase, não deu certo o inespecífico, passou pela pele, passou pela fase fagocitária, passou pelo sistema complemento, desencadeou a doença, aí nós vamos para o sistema específico. Aí, assim, ele vai atrás de célula a célula do patógeno, do antígeno, até tentar uma neutralização. Então, o nosso sistema de defesa, ele vai se dividindo. E nós temos também, pessoal, uma imunidade chamada de imunidade passiva e imunidade ativa. A nossa imunidade passiva, ela é dividida em natural, essa aqui o Enem já cobrou, e a imunidade artificial. Galera, a imunidade natural é aquela que nós não produzimos anticorpos. Nós já recebemos pronto. Por isso que chama de imunidade passiva natural. Você não produz. Você já recebe esse anticorpo, você já recebe ele pronto. Essa imunoglobulina, você já recebe ele pronto. Você vai receber pela placenta, a importância da placenta, e o leite materno. Após o nascimento da criança, aquele leite colostro, aquele leite aguado, ele tem pouca gordura, mas uma grande quantidade de anticorpos. Por quê? Porque a criança em fase de desenvolvimento, ele não produziu os anticorpos ainda necessários a uma reação específica. Então, o que é que a mãe faz? A mãe vai produzir alguns anticorpos, pela placenta vai passar para o filho, como anticorpos para rubéola, cachumba, né, sarampo, né, a tríplice viral. Então, a mãe vai passar esses anticorpos para o filho, já que o filho não tem um sistema específico para combater determinadas doenças ainda, porque o sistema dele ainda está em formação. Aí a importância da amamentação, a importância da placenta. Mas, André, me diga uma coisa. A placenta é aquela porção materna e aquela porção fetal, que vai proteger a criança, né? Mas, observação, né, para o Enem de vocês. Algumas doenças passam pela placenta. Certo? A rubéola passa pela placenta. O HIV já não passa. O HIV já não passa. Mas o vírus da rubéola já passa e causa malformações no feto. Então, alguns passam, outros não. Então, a placenta é aquele involuntório, né, aquela comunicação da mãe para o filho. Passa oxigênio, passa nutrientes, mas também pode passar alguns parasitas. A nossa imunidade passiva artificial, aí nós vamos caracterizar, galera, como um soro homólogo e um soro chamado soro heterólogo. Pessoal, aí vamos fazer já uma diferença aqui. Quando você quer fazer uma prevenção de uma determinada doença, você quer evitar contrair uma doença, você vai fazer o uso da vacinação. Você se vacina. Mais tarde a gente vai falar sobre vacinas aqui. Quando você quer uma cura, você vai para o soro. O soro ele é curativo e a vacina ela é preventiva. Então, se você leva uma mordida de uma cobra, uma picada do escorpião, ou você ingeriu algum veneno, você vai ao pronto-socorro ingerir soro. Porque o soro ele é curativo, ele vai atuar de uma forma mais rápida para neutralizar o veneno. Então, o soro ele é curativo, a vacina ela é preventiva. O soro chamado de homólogo é aquele que é produzido num paciente já doente, já convalescido. Aquele paciente que contraiu tétano, o C-tetânio, né, que já foi infectado pelo tétano, né, e ele se infectou, a importância da vacinação, ele não foi ao posto de saúde tomar o soro, ou ele não foi vacinado, o tétano se instalou nele e desencadeou a doença. Aí já não tem mais cura. Só que ele foi produzir anticorpos tardiamente. Mesmo ele estando doente, o sistema dele de defesa, tardiamente, produziu anticorpos. Mas só que esses anticorpos não vão mais servir, porque ele já está doente. Aí o que nós fazemos no soro homólogo? Nós vamos lá, tiramos o soro desse paciente, né, fazemos uma purificação para tratar outras pessoas que possam, né, vir contrair o tétano. Mas, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre o tétano. Galera, a primeira impressão que você pode contrair tétano é quando você se corta ou se fura em objetos enferrujados. Por quê? Porque o C-tetânio ele vive em ambientes anaeróbicos, né, sem oxigênio. Mas também, aí a observação, ele pode estar no pedaço de vidro, ele pode estar no espinho, porque a bactéria, nesse momento, galera, ela pode estar esporulada, que é uma forma inativa da bactéria. Assim como os vírus podem ficar inativos, cristalizados durante muito tempo, algumas bactérias podem formar esporos, ficar inativas e ficar no meio, mas pode estar no espinho, pode estar no caco de vidro, geralmente em ambientes enferrujados. Mas a importância de você já ter se vacinado contra o tétano.
né? 3 doses de vacina, você fica imune durante 10 anos. Pessoal, eu não sei, eu me cortei ali, mas eu não sei se eu fui vacinado. Mesmo assim, você vai no posto de saúde e toma a vacina. Você vai receber o cartãozinho, depois você vai tomar as 2 doses de reforço. Daí a importância de estar vacinado contra o tétano e outras doenças. Então, o soro homólogo eu já tiro de pacientes convalescentes, pacientes já doentes. O soro heterólogo, que é esse aqui, pessoal, ele é polivalente. Nós produzimos ele no organismo de outro animal. Esse animal, né, que nós usamos para fazer um soro heterólogo é um cavalo. Né? No caso do soro ofídico, né, você vai lá, extrai o veneno da cobra, inocula esse veneno no cavalo, e o cavalo ele vai produzir um anticorpo para neutralizar o veneno. Aí, esse anticorpo que o cavalo produz, né, que está no soro, nós retiramos, né, fazemos uma extração e utilizamos depois, né, na nossa espécie. Só que ele foi produzido no equino. E esse soro heterólogo, geralmente, quando você toma, você vai ter uma reação adversa. Geralmente, você tem uma reação alérgica. Por quê? Quando o cavalo produz, ele vai produzir alguns anticorpos específicos dele que nós não temos. E quando você toma esse soro heterólogo, né, vai desencadear uma reação alérgica. Mas é melhor você ter uma reação alérgica do que você morrer, né? Envenenado e assim por diante. Aí nós temos o soro heterólogo, né, que é o polivalente. Então, nós temos o sistema de defesa, a fase, né, inespecífica, a fase específica, a imunidade natural e artificial, que são passivas, que nós não produzimos anticorpos, mas nós recebemos pronto. E nós temos, galera, o nosso sistema de defesa ativo. Essa fase ativa, nós vamos chamar ela de vacinas. As vacinas, elas são produzidas por culturas atenuadas, por patógenos, geralmente por vírus atenuados. Pessoal, a palavra vírus significa veneno. Né? Foi descoberto por Adolf Meyer há um tempo, né, em um vírus numa planta, na planta do tabaco que ele descobriu, e o termo vírus significa veneno. Certo? E assim por diante. Essas culturas atenuadas, pessoal, o que é uma cultura atenuada? Eu quero fazer uma vacina para a gripe. O que é uma cultura atenuada? É você extrai, né, do indivíduo o vírus, coloca esse vírus em uma cultura de tecido, certo? E deixa esse vírus nessa cultura de tecido durante um bom tempo. Nós sabemos que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles parasitam a célula no seu interior. E para isso, ele tem que ter alguns mecanismos e suportes para poder replicar, né? Uma célula viva. Nós colocamos ele nessa cultura, e dessa cultura, ele vai enfraquecendo. Porque no primeiro momento ele vai se replicando e depois a taxa de replicação dele vai diminuindo, devido à cultura, ela não está sendo renovada, né? A cultura vai envelhecendo e esses vírus vão enfraquecendo. E vai chegar a um determinado ponto que nós vamos ter um vírus atenuado, que ele não tem mais a capacidade de estimular a doença, né? De fazer com que o indivíduo fique doente, mas ele é específico para que o sistema imune possa reconhecê-lo e produzir um anticorpo. Aí você tem uma cultura atenuada, um vírus enfraquecido. Ele não tem mais a capacidade de desenvolver em você a doença, mas ele vai fazer com que o seu sistema imune ele reconheça o vírus e produza um anticorpo. E aí você tem o princípio das vacinas. Pessoal, mas eu tomei a vacina da gripe e foi gripado. Gripei. Fiquei meio com dores nas articulações, meio febril. Às vezes, algumas reações alérgicas que você vai ter à vacina. Daí você tem que tomar a vacina saudável, sem estar gripado, sem ter tido episódios febris anteriormente, e assim por diante. Aí nós temos uma vacina atenuada. Aí, pessoal, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos a resposta imune primária e nós temos uma resposta imune secundária. Pessoal, qual é que é a diferença aqui? Ó? A grande diferença é que quando nós vamos ter uma resposta imune primária, certo? Ela é tardia. Ela demora muito tempo a produzir anticorpos. Por quê? Quando o parasita ele adentra, primeiro ele tem que ser reconhecido. O antígenozinho aqui, X, ó, ele vai ter que ser reconhecido. Depois que ele é reconhecido, né, nós vamos começar a produzir uma célula específica para neutralizar ele. Então, é uma resposta tardia. Demora muito tempo, de 20 a 40 dias para produzir um anticorpo, e nesse período aqui, ó, nós temos uma produção baixa de anticorpos. Mas qual é o grande barato da resposta primária? Né? É porque nós vamos formar uma célula B de memória. Né? Ela vai demorar, mas você vai produzir uma célula de memória.
Então, a resposta primária. Já a nossa resposta secundária aqui, ó, como nós já temos essa célula B de memória, quando esse antígeno ele adentrar novamente no seu organismo, você já tem uma célula que vai reconhecer e vai estimular rapidamente uma produção de anticorpos. Então, a resposta secundária, ela é mais rápida porque nós temos uma célula B de memória, que reconhece o antígeno de uma forma mais rápida e mais eficiente e produz uma grande quantidade de anticorpos. Aí nós temos a diferença de uma resposta primária para uma resposta secundária. Beleza? Antes de passar para o próximo tópico, só responder algumas perguntas aqui. O Enem só trata de doenças em seres humanos ou em animais também. Galera, quando cai uma questão sobre parasito, né, sobre algum patógeno, geralmente eles levam à espécie humana, ao Homo sapiens. Não descartando, né, que ele possa abordar um aspecto em outro animal. No caso, a gente tem que estar atento, né, quando a gente fala de protozoário flagelado, né, está prestando atenção num calazar. Né, não for bruto, num insetozinho que causa o calazar no cão, e se esse inseto, né, picar o cão com o calazar e vir picar o ser humano vai adquirir. Então, a priori, são doenças que acometem, né, o ser humano. Não que o Enem não vá tratar de outra espécie, que hoje a gente tem que estar ligado no calazar, na peste bubônica, né, devido a N fatores ambientais, de lixo e assim por diante. A segunda pergunta... o linfoma atinge os linfócitos B ou linfócitos T. Né? Galera, o linfoma, né, ele vai atingir de forma especial todos os linfócitos. Linfócito B, linfócito T, nessa produção toda, né, do tecido de defesa linfocitária. Beleza? Pessoal, outro assunto aí que o Enem vem abordando é o câncer. Pessoal, o câncer, né, ele já foi descoberto há algum tempo, ele nada mais é do que uma multiplicação celular descontrolada, certo? Que quando foi descoberto, né, quando os pesquisadores descobriram o primeiro caso de câncer, que foi um câncer no colo de útero, né, eles notaram num corte histológico, numa análise histológica, que tinha determinadas células do útero, né, dessa mulher que se multiplicavam de maneira rápida. Né? Eles chegaram até a se surpreender pela velocidade da multiplicação. E eles, no tempo, eles pensaram que eles tinham descoberto as células da imortalidade, as células imortais, que essas células não paravam de se multiplicar. Né? Tendo um meio de cultura adequado, as células ficavam se multiplicando de maneira constante e interrupta. Então, o câncer nada mais é do que uma multiplicação celular descontrolada, que no início, né, foi até uma descoberta meio interessante, aquela célula da imortalidade, que o homem vinha buscando, os químicos vinham buscando há muito tempo. Né? E nós temos a diferença, né? O câncer ele pode ser benigno e ele pode ser maligno. Só que o interessante é que essa multiplicação celular, ela é sem formação de tecido. Geralmente, quando você tem uma multiplicação celular, que é por mitose, você tem a formação do tecido posteriormente. Né? Você tem a célula, você forma o tecido, esse tecido ele vai formar um órgão e assim por diante. Geralmente, quando você multiplica a célula, ela tem a intenção de formar um tecido, regeneração de um tecido. Né? Aqui no câncer não, nós não temos formação de tecido, nós temos aglomeração de célula. E o câncer também ele pode sofrer metástases. É quando o câncer ele está em um determinado local, ele pode sair daquele local e atingir outros locais. Aí nós chamamos de metástase. Aí, professor, qual é a diferença de um câncer benigno para um câncer maligno? Pessoal, o câncer que ele é chamado de benigno, que é esse primeirozinho aqui, ó, quando essas células estão se multiplicando, geralmente as células de um câncer benigno, elas são semelhantes ao tecido de origem. Elas têm o mesmo formato, ó, do tecido de origem. Simplesmente ocorreu alguma mutação e fez com que essas células elas se multiplicassem de forma mais rápida. E essa multiplicação rápida não deu tempo à formação do tecido. As células ficaram se aglomerando e formaram um tumor. Mas esse tumor, ele tem essas células têm o mesmo formato do tecido original. E geralmente, ao redor dessa aglomeração de células, nós temos um tecido fibroso, que ele evita a metástase. Então, nós temos células do mesmo tecido de origem, de mesma forma, só que se multiplicando de forma mais rápida. E ao redor dessa aglomeração, nós temos um tecido fibroso.
que evita que ele sofra metástase. Já quando a gente tem um câncer maligno, esse aqui, as células, elas não são do mesmo formato do tecido de origem, formam células irregulares, e elas fazem, galera, elas invadem os tecidos vizinhos, e não tem um tecido fibroso ao redor. Quando você está com câncer maligno, as células não são do mesmo tipo de origem, elas são de formatos irregulares. Elas começam a invadir os tecidos vizinhos por não ter um tecido fibroso isolando aquela multiplicação celular. E aqui nós temos uma facilidade maior de sofrer metástases. Desse câncer, dessas células saem daqui, saem da mama, e para o fígado, né? E para o estômago e assim por diante. Pessoal, quando o câncer ele sofre metástases, geralmente ele vai para locais que tem maior irrigação de sangue. Ou ele vai para o fígado, ele vai para o mesentério aqui, então ele sobe para o cérebro. É locais que tem mais irrigação de sangue, que tem mais suporte de oxigênio para que você possa multiplicar. Então, quando o médico, né, desconfia que o câncer sofreu metástases, os primeiros exames, câncer de fígado, pulmão e cérebro. Pessoal, aí que está. Nem todo câncer ele tem aquela propriedade de sofrer metástases. Como você pensou, fulano está com câncer, vai morrer? Galera, descoberto no início do tratamento, né, no início que o câncer está se desenvolvendo, todo câncer tem cura. Mas, a priori, esse aqui ele não vai sofrer metástases, não tem hipótese de sofrer metástases. Esse aqui ele pode sofrer metástases ou não. Vai depender, né, do tipo de câncer, onde ele está localizado e assim por diante. Tipo, se for um câncer de fígado, como é uma área bastante irrigada e o fígado tem uma função de síntese proteica e N funções, ele tem uma facilidade de sofrer metástase. Se for de pulmão, tem uma possibilidade de sofrer metástase? Tem, mas é um pouco reduzida. Já se for de mama, já tem uma possibilidade de metástase. Certo? Vai depender do câncer e do local que ele esteja enraizado. Pessoal, beleza? Aí, nós temos isso aqui. E o câncer, pessoal, ele está agregado ao ciclo celular. Quando a gente estuda divisões celulares, principalmente a mitose, que é o tipo de divisão que você tem a multiplicação de tecido. Galera, aqui ó, nós temos a intérfase, que ele passa para o G2, que é o gap 2, a parada 2. Nesse momento aqui, galera, ó, de G1, S e G2, o DNA está se replicando, está fazendo a replicação do DNA. E, a priori, nós temos aproximadamente 5.000 erros natos no DNA. 5 mutações, 5.000 erros por replicação. Só que esses erros, eles são corrigidos. A maioria, 65% a 75% dos erros do DNA, eles são corrigidos bem aqui, galera, ó, num período chamado de G2, de gap 2. Por quê? Porque nós temos algumas, né, chaperoninas, que são algumas células de defesa, proteínas de defesa, chamado de P53 e P21. Tanto a P53 como a P21, elas fazem o reparo do DNA antes de jogar essa célula para a mitose. O DNA se replica, depois que o DNA está replicado, a P53 e a P21 passa por todo o seu DNA procurando algum erro, procurando alguma mutação. Quando encontra aquela mutação, aquele erro nato de multiplicação, eles isolam aquele trecho e esperam que aquele trecho seja consertado. Se não for consertado, eles retiram aquele trecho do nosso DNA. Então, nós temos essas proteínas de reparo, ó, chamado de P53 e P21, que faz o reparo do DNA. Antes de chegar aqui, ó, porque quando a célula sai daqui e vem para cá, a intenção, galera, da mitose aqui, ó, é multiplicativa. Galera, a mitose multiplica célula para formar tecido. Regeneração. Se você lembra da meiose, a meiose produz células sexuais, produz gameta. A mitose, regeneração. Então, a célula chegou na mitose, ela não quer saber se está com erro ou não. Chegou aqui, eu vou multiplicar. E ela começa a multiplicar. E aqui começam os casos de câncer e de algumas anomalias que podem ocorrer no nosso DNA que vai interferir na célula. A intérfase faz a replicação do DNA. Replica o DNA. Para que quando essa célula possa se dividir,
possa formar duas. A mitose multiplica a célula. A intérfase faz a multiplicação do DNA. Você tem uma célula aqui, você tem um DNA. Essa célula vai se dividir e vai formar quantas? Duas. Então, esse meu DNA que está aqui tem que ser replicado, que é para ir para as duas células. Então, eu replico o DNA antes da mitose, para que quando essa célula possa se dividir, o mesmo DNA vá para as duas células. Tranquilo? Pessoal, aí o que é que nós temos? Aqui nós temos a mitose, aqui nós temos a intérfase. Aqui, ó, multiplicação do DNA antes da mitose, o DNA multiplica, aí começa a mitose. Prófase, condensação dos cromossomos, aparecimento do fuso mitótico, aqui, ó, dos cinetócoros, os cromossomos vão condensando, aqui, ó. O nosso cromossomo aqui, ó, o nosso DNA replicado, ele está em forma de cromatina, ó. O DNA está desenrolado, ó. Esse DNA vai se condensando e forma cromossomo, na prófase. Da prófase, nós vamos para a metáfase. Esses cromossomos, eles se alinham na placa equatorial da célula, para que depois possa vir na anáfase, e esses cromossomos, as cromátides. Quando nós formamos um cromossomo, eu tenho as cromátides irmãs. Eu tenho 4 braços e 2 cromátides, como fosse em forma de X aqui, ó. Eu tenho uma cromátide aqui, outra aqui, e eles se ligam. Na anáfase, né, nós temos a divisão do fuso mitótico, e cada cromátide dessa aqui se separa. Uma vai para um polo e a outra vai para o outro, levando a mesma informação genética do DNA, para que na telófase essa célula possa se dividir em duas e formar essas 2 células aqui, ó, com o mesmo material genético da primeira. Galera, quais são as informações sobre câncer aqui? Primeira, aqui na prófase, nós temos a formação do fuso mitótico. Nós temos a formação, né, o cromossomo condensor, aqui eu tenho um centrômero, que é uma proteína que fica no meio do cromossomo, dividindo ele em 4 braços, aqui no meio, e ao lado desse centrômero vai aparecer uma proteína chamada de cinetócoro, que vai orientar a divisão da minha célula. Quando chegar bem aqui, o meu fuso mitótico aqui, ó, se liga ao meio do meu cromossomo, aí esse fuso vem para cá, e esse fuso vem para cá, para que meu cromossomo possa se dividir ao meio, ó. As drogas anticâncer, hoje que nós temos no mercado, eles inibem a formação do fuso mitótico, porque pressupõe, se eu não formo o fuso mitótico aqui, não tem por que meu DNA, o meu cromossomo, se alinhar aqui. Porque assim, ó, meus cromossomos aqui, eles estão espalhados, ó, desorganizados. Quando eles se alinham na metáfase, esse alinhamento aqui, ó, me diz que essa minha célula, posteriormente, vai sofrer anáfase. Um cromossomo vai ser partido ao meio, eu vou partir os cromossomos ao meio aqui, ó, e uma cromátide vem para um polo e as outras cromátides vão para outro polo. Isso indica divisão celular. O que é que faz a droga anticâncer? Inibe a formação do fuso e o alinhamento das células na metáfase. Se não tem alinhamento, não tem por que ter divisão. Isso aí, hoje, as drogas anticâncer estão atuando na metáfase, evitando que os cromossomos se alinhem na placa equatorial, para que, posteriormente, eles possam se dividir. No caso aqui, o nosso DNA ele tem um polo negativo, né? As proteínas, né? As proteínas histonas são cargas positivas que enrolam o nosso DNA. Então, a priori, é um polo negativo. E a nossa membrana celular é uma membrana negativa, a membrana plasmática. Então, aqui, quando eu falo de polo, como aqui é um círculo, né? Nós temos polos, não temos lados. Então, aqui é um polo, aqui é outro polo. Então, eu vou inibir, ó, esse alinhamento dos cromossomos pós-prófase. Então, eu faço esse alinhamento. Tranquilo? Galera, aí nós temos também algumas alterações. A aneuploidia são alterações numéricas que ocorrem no nosso DNA, nos nossos cromossomos. Já aqui, ó, nós já vamos ter uma característica sobre a meiose, formação de gametas, células sexuais. Pessoal, quando vai ocorrer meiose, nós temos que ter uma disjunção cromossômica. Nós sabemos que nós temos aqui, ó, um par de cromossomos, um paterno e um materno. Na hora da meiose, né, segundo a genética, a primeira lei de Mendel, né, que cada caracteres, né,
contribui, né, tanto o caracteres do pai como da mãe, contribui para a característica do filho. E esses caracteres eles têm que se segregar, eles têm que se separar. Então, os caracteres estão juntos, o meu cromossomo homólogo, e eles se separam para dar contribuição para os filhos. Segregação independente dos cromossomos. Então, quando esse meu cromossomo aqui ele vai sofrer disjunção na meiose, eles têm que se separar. Ele tem que se separar e aqui, ó, como essa aqui, ó, vem um cromossomo para uma célula e o outro cromossomo para outra célula. Quando isso aqui ocorre, ó, ocorreu uma disjunção. O meu cromossomo se separou e fez a segregação cada um para uma célula. Só que em alguns casos, né, de anomalias numéricas, essa célula ela não sofre disjunção. Então, uma célula pode receber os 2 cromossomos e a outra não recebe nada. Então, esse aqui pode ocorrer na meiose. Mas, André, o que é que isso pode levar? Isso pode levar a N consequências. Quando nós temos essa tabela aqui, galera, esse A significa 22A, 22 cromossomos autossômicos. E aqui é o cromossomo X sexual e aqui é o cromossomo Y. É como se tivesse 22 cromossomos aqui, ó, representado pela letra A, mais o cromossomo X. 22 cromossomos representado pela letra A, mais o cromossomo Y. E aqui, ó, eu tenho esse cruzamento aqui, ó, AX, AXX. Não sofreu, ó, disjunção. Aí eu formo esse cariótipozinho bem aqui, ó, 2A, XXX. Que esse 2A, XXX, caracteriza a superfêmea. Aqui, ó. Esse aqui, ó, 2AY, juntando com o 2AXX, que não sofreu disjunção, forma o 2AXXY. Galera, esse aqui caracteriza um síndrome chamado de Klinefelter. Essa síndrome ela é característica em homens, né? Qual é a característica da síndrome? O homem ele não é calvo, ausência de calvície, pouco pelo no corpo, desenvolvimento da mama, o homem tem um desenvolvimento, né, das glândulas mamárias mais proeminente, atrofia testicular, tendência para osteoporose, que é uma característica mais do sexo feminino, certo? Então, aqui, ó, você vai ter a síndrome de Klinefelter. Um homem com características femininas, desenvolvimento de mamas, ausência de pelo, atrofia testicular, tendência para osteoporose e assim por diante, certo? Quando nós temos esse aqui, ó, 2A, X0, nós temos a síndrome de Turner, que é característica no sexo feminino. As mulheres que nascem com essa síndromezinha aqui, ó, elas são de baixa estatura, têm um pescoço curto e largo, tem atrofia na mama, atrofia no ovário, uma constrição, uma malformação na aorta do coração, tem os braços curvos, cotovelo deformado. E ambos aqui, ó, são estéreis, não podem ter filhos. Tanto na Klinefelter como na síndrome de Turner. Aqui é a superfêmea e aqui, ó, esse não se desenvolve. Esse embriãozinho aqui, ó, ele morre no desenvolvimento embrionário. Então, isso aqui, nós temos uma divisão, né, de cromossomos numéricas. Quando ocorre a disjunção, normalmente, ó, cada célula ganha um cromossomo. Quando não ocorre a disjunção, uma célula ganha os 2 cromossomos e a outra fica sem nada. E pode chegar a essa característica dessa síndrome. Fora isso aí, nós temos a trissomia do par 21, que é a síndrome de Down, né, que nós vamos falar depois. Aqui, ó, trissomia do par 21. Pessoal, os nossos cromossomos homólogos, eles estão em pares. Ó. Tem 2 pares, aqui, um par de cromossomos, um do pai e um da mãe. Ó. Cromossomo 1, o 2, o 3, isso aqui é um cariótipo, certo? O 7, o 8 e assim por diante. A trissomia do par 21, que é caracterizada aqui como a síndrome de Down, se você reparar, todos os outros aqui, ó, o par 11, 2 cromossomos. O 10 tem 2 pares de cromossomos, um materno e um materno. Um do pai e um da mãe. No cromossomo de número 21, ó, nós temos 3. Isso aí é um erro na hora da meiose. No par 21, que era para ter apenas 2 cromossomos no pai e um da mãe, por algum erro, essa disjunção não ocorreu, o cromossomo ganhou 2 e depois veio outro. Ele ganhou 3 cromossomos, que é do par 21, que nós caracterizamos como síndrome de Down. A criança, né, ela nasce com cabelo liso, geralmente espetadinho, a cara
né, meio arredondada, com o olhinho puxado, com a boca mais proeminente, de baixa estatura, tendência para a obesidade, e em alguns casos, quando a síndrome é severa, um pouquinho de agressão, né, fica mais agressiva, por conta da síndrome, certo? Aí aqui, ó, nós temos a trissomia do par 21, nós temos 3 cromossomos ao invés de 2, caracteriza a síndrome de Down, que nada mais é do que uma anomalia. Nós temos também, galera, no TDzinho de vocês, falar sobre células-tronco. Antes de a gente responder. Galera, eu estou fazendo uma explanação do conteúdo, quando a gente começar a resolver as questões, você não vai ter dúvida de resolver, porque já tem um assunto ali, ó, você vai só ver no item e marcando. Pessoal, as células-tronco embrionárias deve ser o nosso futuro, né? O que é uma célula-tronco, galera? Uma célula-tronco é aquela célula que tem a capacidade, né, de formar outras células do nosso corpo. Nós temos as células-troncos totipotente, a pluripotente e a célula-tronco chamada de multipotente, né? Hoje, o grande estudo são nessas células-troncos embrionárias, porque ela vem lá do embrião, né? As células-tronco pluripotente, que tem a capacidade de diferenciar em qualquer célula do seu organismo, lógico, mudando, direcionando o meio de cultura. Aí, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter uma célula, eu vou ter o ovócito, né, que é liberado na ovulação. Esse ovócito secundário, ele é fecundado pelo espermatozoide, né, durante a fecundação, e vai formar o óvulo. Galera, quando o óvulo ele é formado, né, da fusão aqui do espermatozoide com o ovócito, que ele vai dar origem a um óvulo, e esse óvulo vai posteriormente formar o zigoto, ó, esses 2 pronúcleos, eles se juntam e formam aqui o zigoto. Quando você forma um zigoto, esse zigoto ele começa a sofrer várias divisões mitóticas, mitose. Na mitose, essas células se transformam em 2, depois se transforma em 4, depois se transforma em 8 e vai se dividindo nessa clivagem aqui, ó. Clivagem é a divisão, na divisão do zigoto. E essa célula vai se multiplicando. Quando nós chegamos nesse estágio aqui, ó, que está entre o 4º e o 6º dia, né, após a fecundação aqui, nós temos uma célula chamada de mórula, que nós temos um maciço celular de 16 a 32 células, que está bem aqui, ó. Saiu da tuba uterina, ó, veio caminhando, está chegando no colo do útero para enraizar aqui, para dar início à gravidez. Galera, aqui na mórula e aqui no blastocisto, nós temos as células-tronco embrionárias. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um conjunto de células que ainda não estão diferenciadas. Não chegou a diferenciação ainda dos sistemas, não chegou a diferenciação dos tecidos, né, que só vai acontecer posteriormente. Então, quando nós estamos bem aqui, e quando nós estamos aqui no blastocisto, esse conjunto de células aqui, ó, chamado de embrioblasto, são as células que formam a criança durante o desenvolvimento embrionário todo. Então, aqui, ó, nós temos as células-tronco, chamadas de células-tronco embrionárias, certo? Que hoje são as mais usadas, hoje o foco, né, das células-tronco são essas aí. Então, elas têm capacidade, né, de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. Então, está aqui a minha célula-tronco. Se eu pegar essa minha célula aqui indiferenciada, colocar num tecido nervoso, ele vai dar origem ao neurônio. Se eu colocar ela no sangue, ela vai dar origem às células do sangue. Se eu colocar no fígado, vou formar as células do fígado, o hepatócito. Se eu colocar, né, células no tecido cardíaco, ele vai fazer a regeneração das células cardíacas e assim por diante. Então, galera, hoje é o que há. Um fulano sofreu um AVC, um acidente vascular, né, e sofreu uma lesão no tecido nervoso, né, você faz terapia com essa célula-tronco no tecido nervoso e, possivelmente, você faz uma regeneração daquele tecido lesionado. E aquela pessoa que teve uma lesão, né, no cérebro e comprometeu uma parte do corpo, você volte até aquela funcionalidade normal. Fulano sofreu um infarto, né, faz aquela regeneração no tecido cardíaco e faz com que aquela célula volte de novo a funcionar. Né? Você está paraplégico, né, você faz aquelas terapias com células-tronco, né, para tentar reaver os movimentos, né, foi causado pela lesão. Hoje isso é possível. Hoje a pesquisa, né, a nossa pesquisa biológica, a ciência médica, está caminhando com estudos sobre essas células-tronco para a regeneração tecidual e também para a terapia. Nós temos hoje a clonagem terapêutica, que a vertente agora não é clonar o ser humano.
A vertente agora, galera, é clonar órgãos, clonar tecido para transplante. Então, hoje eu não quero mais clonar um ser vivo. Antigamente, quando teve a clonagem da ovelha Dolly, né, revolucionou a área da pesquisa, que nós fizemos um clone do animal. Hoje em dia, a sociedade está onde? A clonagem de órgãos, pulmão, fígado, pâncreas, para transplante. Aí nós associamos as células-tronco, que tem essa capacidade de formar células e, posteriormente, formar tecidos e, posteriormente, formar um órgão para fazer um transplante, juntamente com a clonagem. Essa célula-tronco, chamada de multipotente aqui, ó, é bom diferenciar, são células-troncos adultas, que nós tiramos de um determinado tecido, já adulto, e ela só vai se diferenciar no tecido de origem. Então, se eu pegar uma célula-tronco multipotente aqui, do tecido cardíaco, ele só vai dar origem às células do tecido cardíaco, a tecido cardíaco, que é uma célula multipotente, ela é limitada, ela só vai formar do tecido de origem que ela foi tirada. Se eu pego essa célula-tronco pluripotente, que essas aqui são as mais usadas, elas podem dar origem, galera, a qualquer célula do seu corpo, com exceção da placenta. Só não dá origem à placenta, mas as outras células do seu corpo, mudando o meio de cultura, de onde eu vou colocar ela, ela vai se diferenciar. Colocou aqui hepatócito, fígado. Colocou aqui músculo. Colocou aqui sangue. Colocou aqui tecido nervoso. Essa pluripotente. Já a totipotente, né, ela vem dos folhetos embrionários, endoderme, ectoderme e mesoderme. Ela dá origem a todas as células do seu corpo, sem exceção, inclusive a placenta. Mas essas células aqui totipotentes, elas não são usadas, como ela tem um grande potencial, uma vertente de diferenciar, lá na organogênese, que é quando a gente vai formar os tecidos, os órgãos, né? Pode ser que eu esteja fazendo uma terapia com essa célula, para um tecido nervoso, para dar origem a um neurônio, e no final, na reta final, ao invés de dar um neurônio, ela deu uma fibra. Porque nós não temos um controle. Essas células totipotentes, a gente não tem um controle com elas. A gente vai fazendo a cultura e vai esperando a diferenciação. Está com tantos dias, já é para se diferenciar num tecido nervoso. Se diferenciou, beleza. Não se diferenciou, ela pode se diferenciar em outra célula, diferente da que eu queria obter. Então, isso aí já é um pouquinho preocupante. Tem que ter muito cuidado em trabalhar com as células totipotentes, né? As mais confiáveis são as pluripotentes, que nós podemos trabalhar tranquilo, né? E nós temos um resultado satisfatório. Aí, galera, vamos lá para as questões. Vocês têm alguma dúvida até agora sobre células-tronco, sobre câncer, sobre imunização passiva, ativa, qualquer uma, né? Ou qualquer outro assunto da biologia aqui, no finalzinho, se você quiser perguntar algum assunto, biologia 1, 2, 3, ficar à disposição aqui para tirar suas dúvidas. Pessoal, a primeira questão fala sobre vacinas. Nós já sabemos que as vacinas são o quê? Preventivas. E o soro é o quê? Curativo. As vacinas contêm antígenos, agentes infecciosos, e esses antígenos levam o indivíduo vacinado a apresentar uma resposta imunitária primária, que é a nossa primeira, né? Vamos lembrar que esses agentes infecciosos, os patógenos, estão atenuados, estão fracos. Não causam a doença, mas estimulam o nosso sistema de defesa a produzir um antígeno. Beleza? Ele já fala aqui, ó, que é uma resposta imune primária. Ó. Vacinado apresenta uma resposta imune primária. Se após algum tempo o indivíduo contrair um agente infeccioso contra o qual foi imunizado, já que aqui a vacina é específica. Se eu tomei vacina da gripe, vai ser específico para o vírus da gripe. Deverá apresentar uma resposta imunitária. Galera, essa nossa resposta imunitária é uma resposta imunitária o quê? Secundária. Eu falei lá no começo. Ó. A nossa resposta primária, ela é tardia, mas ela produz uma célula de memória. Certo? Da segunda vez que você fica exposto ao patógeno, ao antígeno, você já tem essa célula que vai responder esse antígeno e vai, ó, a quantidade de anticorpos aqui produzida, ó, na primária. Na secundária, ó, a quantidade de anticorpos que eu vou produzir, ó, em um curto período de tempo. Então, aqui eu estou falando de imunidade secundária. Resposta rápida, célula B de memória. Item A, ela é mais lenta que a primária? Não, ela é mais rápida que a primária. Mais lenta que a primária, mais rápida. Mais rápida e intensa que a primária, item C, devido ao reconhecimento do agente infeccioso
pelas células de memória imunitária presente no seu organismo. Galera, eu vou ficar com o item C. Eu sei que ela é mais rápida que a primária, devido, né, ao reconhecimento do agente infeccioso pelas células de memória presente no organismo. Mais rápida e intensa que a primária devido à diminuição da quantidade, não, devido ao aumento da quantidade de anticorpos. Tão rápida e intensa quanto a primária. Não, nós sabemos que a primária é lenta, a secundária é mais rápida. Então, aqui a gente fica com o item C, imunidade secundária. Aqui, ó, ela é mais rápida, olha o período de tempo aqui, ó, para produzir, aqui o período de tempo ela é mais rápido. Ó. Resposta imune secundária. Segunda questão. Nunca, desde o momento em que nasceu, David sentiu um toque direto do outro ser humano. David sofria de uma condição hereditária chamada síndrome da imunodeficiência severa combinada. A incapacidade do corpo em gerar linfócitos, galera, os linfócitos B, eles formam células de memória e também formam os anticorpos. Os linfócitos T, se a gente lembra, é o CD4 e o CD8, certo? Então, o David aqui, galera, ele não produziu linfócitos T nem linfócitos B, né? Sistema de defesa. Ambos cruciais em nossa reação imunológica, que o deixava suscetível, né, a mais ralés doenças. Então, ou seja, a qualquer doença que ele fosse exposto, ele ia contrair, porque ele não tinha um linfócito para produzir anticorpos, não produzia células B de memória e, principalmente, não tinha um CD4, que ia coordenar toda a função imunológica. Aí ele fala, as células citadas no texto fazem parte do sistema imunológico humano. Sobre esse sistema, assinale a resposta correta. Galera, vamos lá. O sistema imunológico humano não estaria, né, em hipótese alguma, relacionada ao sistema circulatório? Galera, onde é que vão ficar as células de defesa, hein? Os macrófagos, os monófilos, eosinófilos, CD4, CD8, eles vão circular onde? No meio intravascular. Eles vão se proliferar, vão percorrer durante o sangue. Então, o nosso sistema de defesa, ó, está ligado ao nosso sistema circulatório, ao transporte de células e assim por diante, certo? Os anticorpos ou imunoglobulinas produzidas pelos linfócitos são moléculas de natureza lipídica, responsável pelo reconhecimento de antígenos no organismo. Não é de origem lipídica. Beleza? Item C. Os linfócitos são células produzidas pelo organismo responsáveis pela fagocitose de micro-organismos invasores, fazendo parte do mecanismo de defesa inespecífico. Galera, lá no começo eu falei que o nosso sistema de defesa inespecífico é a pele, mucosa, e a fase fagocitária, eosinófilo, basófilo, macrófago, monócito. O sistema de defesa humoral, que a gente falou depois, foi o linfócito, e o celular, ele já diz celular porque ele vai de célula a célula, ele já é um sistema de defesa específico. As vacinas antivirais são desenvolvidas a partir de vírus mortos atenuados e são utilizadas na prevenção de doenças importantes como raiva, gripe, tuberculose, cólera, entre outros. Galera, vacina geralmente é o quê? Viral, né? Tuberculose, o micobactério tuberculose é uma bactéria, presente ao reino Monera. Vibrio cholerium, cólera, bactéria. Então, aqui, ó, vacina se divide a partir de vírus. Aqui é bactéria, aqui é bactéria. Então, aqui está falso. Só sobra o item E. Ao nascer, a criança recebe da sua mãe, através da placenta, e mais tarde, através da amamentação, anticorpos prontos para a defesa de seu organismo. Galera, esse aqui, mesmo não tendo a produção dos linfócitos, né, ele vai receber lá na nossa imunidade passiva que eu comentei, que é aquela que você não produz e você já recebe pronto. A mãe passa para o filho anticorpos pronto, através da placenta, através do leite materno. Aí a importância da amamentação aqui, ó, contra a rubéola, né, sarampo, cachumba e aí vai. Só se a mãe tiver uma dificuldade, já tiver o mesmo problema no sistema imune, ela não produzir esse anticorpo, ou então ela não ter sido imunizada. Porque quando vocês ficam gestantes, né, vocês vão fazer todo o pré-natal, um dos requisitos é ver se todas as vacinas estão em dias. Se não estão em dias, né, tem que ser vacinado, e tem todo aquele protocolo. Então, pressupõe que a mãe
já esteja imunizada, mesmo da infância, que a gente vai tomando aquela ruma de vacina, aquele monte de vacina, né, que você já esteja imunizado. Mas, no caso, a mãe não esteja imunizada, tipo, não está imunizada contra a rubéola, não tomou a vacina, pode ser que a criança venha desenvolver. E aí vai. Tranquilo? É aquela coisa, na gravidez, o que é bom para a mãe é bom para o filho. O que é ruim para a mãe é ruim para o filho, né? Porque tudo passa pela placenta. Inclusive alguns vírus, como o vírus da rubéola. O item C? Vamos. Os linfócitos são células produzidas pelo organismo responsável pela fagocitose de micro-organismos invasores, fazendo parte do mecanismo inespecífico. É um mecanismo específico, porque é um mecanismo celular, célula a célula. Já são linfócitos aqui. Ó. Se tivesse aqui um macrófago, um basófilo, um monófilo, um eosinófilo, que são da fase fagocitária, aí seria um sistema inespecífico. Beleza? Então, galera, questão 2, item E. Galera, questão 3. Né, o Instituto Butantan, famoso pelo seu serpentário, foi fundado, né, por Vital Brasil em fevereiro de 1901, para a produção de soro. Galera, o soro ele é o quê? Curativo, vacina preventiva. Soro, aí você vai logo lembrar, galera, pega uma questão do Enem, como é que eu resolvo as minhas questões do Enem? Todo ano eu faço. Todo ano eu faço o Enem. Desde 98 até ano passado, eu faço. Quando eu pego uma questão, e eu estou lendo aqui, questãozinha, o cara fala sobre soro, aí eu já abro aqui, soro homólogo, soro heterólogo. Eu já distingo o que é um soro homólogo, o que é um soro heterólogo, já sei que ele é curativo. Eu já vou para o restante da questão sabendo que o cara vai falar sobre soro. E tudo de soro eu já sei. Se ele é homólogo, se ele é heterólogo, eu sei que ele é curativo. Beleza? Aí ele vai. Um combate de epidemias como a peste bubônica, né? Hoje é o centro de pesquisa conhecido mundialmente na área biomédica, produzindo diversos tipos de soros, antitóxicos e antiveneno. Segundo o Instituto, a demanda da produção de antivenenos vem diminuindo gradativamente no Brasil. Assim sendo, é possível oferecer o seu soro para outros países. Então, ele está dizendo o quê? Que, a partir de um determinado momento, a produção desse antiveneno vem caindo. A produção dele vem caindo, aqui no Brasil. Veneno. Das alternativas a seguir, assinale, aqui contém um argumento válido que explica a menor procura por antivenenos no Brasil. E aí, galera? Galera, um antiveneno, né? Você vai tomar soro contra veneno quando você for o quê? Se for picado pelo escorpião. Picada pelo escorpião. O mais comum hoje aqui, galera, hoje aqui na capital, o escorpião que nós temos é aquele tiço, aquele amarelinho, né, com um doçozinho pretinho. Ele não é venenoso, mas dói, que é uma beleza. Alguém já levou um picado de escorpião? Dói? Alguém já levou um picado, um mordido de cobra? Dói? Dói. Certo? Escorpião dói, galera. Não é venenoso, mas, né, causa aquela inflamação, que haja lidocaína, haja gelo no local que fica latejando, né, e aquele inchaço todo. Galera, então aqui pressupõe que? Pressupõe que a população rural está migrando para a capital. Então, não estão sendo acometidas, né, com picadas, né, de escorpião ou cobra, e isso vem diminuindo a produção de antiveneno, né, no Brasil. Então, aqui, você vai ficar com que item? O êxodo rural é maior, né, na concentração da população humana em centros urbanos, as reações alérgicas em alta mortalidade provocam pela aplicação do soro, a imunização garantida pela administração do soro, a falta de veneno em quantidade suficiente para obtenção de soro e a falta de animais com características adequadas para a produção do soro. Qual item? Item B, né? O êxodo, a saída daquele, né, cidadão do campo para a cidade, vem diminuindo isso aqui, ó, né? A concentração de antiveneno. Galera, só lembrando, né, o veneno da cobra
né? O que a gente caracteriza como veneno e medicamento é simplesmente o quê? A dose, né? A dose vai dizer se é veneno ou se é medicamento. O veneno de determinadas cobras são utilizados para produzir medicamento para o coração, baixar a pressão arterial, né? Feito a partir de extração de venenos de cobra. Beleza? Galera, aí aqui, ó, só para lembrar vocês, ó, como é que a gente produz um soro heterólogo. Professor, por que eu sei que um soro... Caiu uma questãozinha no Enem, né, sobre vacina, que tinha uma figurazinha, que tinha uma enfermeira aplicando, né, a medicação no paciente. A gente já sabe que ali é um mecanismo de vacinação, porque ele está com a seringa, a agulha vacinando. Você pegou uma questãozinha do Enem, tem uma figurinha, apareceu um cavalinho, meu filho, você está produzindo um soro. E esse soro não é um soro homólogo, porque ele não vem de pacientes convalescentes, não vem de pacientes já doentes, que já adquiriram a doença. Aqui é um soro heterólogo, porque ele vai ser produzido no organismo de outro animal, desse equino aqui. Ó. Aqui é o soro antiofídico. Ó, eu pego o veneno da cobra, inoculo no cavalo, o cavalo, né, vai reconhecer, o sistema imune dele vai reconhecer esse anticorpo e vai produzir, né, vai reconhecer o veneno e vai produzir um anticorpo. Quando ele produz anticorpo, eu faço uma centrifugação, tiro o sangue do cavalo, junto com o sangue nós temos o soro, eu centrifugo, que eu vou separar o sangue, né, e aqui embaixo, né, vai ter o sangue e o soro, eu vou centrifugar, vou fazer essa distinção, e depois eu pego a parte líquida do sangue, ó, que é aquela partezinha amarelada, que nós chamamos de soro, que eu tenho os anticorpos, ó, contra um determinado veneno. Eu pego esse soro, purifico e vou utilizar em humanos. Isso aí seria um soro heterólogo. Você foi mordido por uma cobra, não sabe se foi... professor, não sei se a cobra era peçonhenta, né? Tinha peçonha, tinha veneno ou não. Não sei se a coral era verdadeira ou a coral era falsa, se era uma cascavel, o que era. Né? Você chega lá no Ceatox, aí no IJF, e vai, né? Não sei, mas foi mordido por uma cobra. O médico imediatamente vai te dar um soro heterólogo, que é aquele soro que ele serve para um conjunto de venenos, né? Em si, né? Para evitar que aquele veneno cause necrose no local da mordida, né? E aí venha tendo aquele inchaço, e o veneno possa se espalhar e possa causar uma parada cardíaca, né? Posteriormente. Beleza? Então, aqui, ó, a queda da produção de soro, né, que o Brasil pode exportar para outros países, é devido ao êxodo rural. Produção de soro. Questão 4. A revista Veja notificou que a quantidade de imunoglobulinas... Pessoal, o que é uma imunoglobulina? É um anticorpo. Beleza? Extraído do sangue dos europeus é, em média, de 3 gramas por litro. Enquanto a extraída do sangue dos brasileiros é de 5,2 gramas por litro. Vamos lá. Primeira informação, ele está dizendo que a quantidade de anticorpos extraídos do europeu é menor do que a extraída pela população brasileira. Beleza? Assinala a hipótese que explica corretamente a causa de tal diferença. Galera, só tem uma. Quando é que eu vou produzir um anticorpo? Quando é que nós produzimos um determinado anticorpo? Quando a gente está exposto a... Galera, o nosso organismo só produz o que necessita. Então, se você só vai produzir um anticorpo para combater o vírus influenza A, que é o vírus da gripe, se você tiver o quê? Gripado. Você só vai produzir, né, aquele anticorpo se você estiver exposto ao contato com a doença, com o patógeno, com o antígeno. Então, você só produz o anticorpo se você tiver contraído aquela determinada doença. Beleza? Então, aqui, já pelo enunciado, se o europeu produz 3 gramas por litro e nós, brasileiros, 5 gramas por litro, 5,2, isso quer dizer que nós aqui, ó, estamos numa exposição maior a antígenos do que quem? Do que o europeu. O europeu não tem tanta exposição a determinados antígenos como nós temos. Aí vai da nossa região, né? Nosso país subtropical, né? Proliferação, né, de várias doenças, insetos e assim por diante. A nossa região abaixo do Equador, ao sul do Equador, né, vai dar uma maior probabilidade de a gente ter várias doenças, né? Porque o clima sobe, o clima desce, a variação de clima, a proliferação de determinadas doenças são mais rápidas do que na Europa. Então, aqui a gente já tira pelo texto que nós, brasileiros, estamos mais expostos, né, a um determinado antígeno que é o europeu. Aqui nós vamos ficar com que item, galera?
O item D, os brasileiros estão mais expostos a uma maior variedade de doenças. Então, nós temos que produzir mais imunoglobulinas do que o europeu. Isso é um fato, né, da região. Galera, aí só para complementar aqui, ó, as imunoglobulinas são anticorpos glicoproteicos. Ó. Galera, esses glicoproteicos, geralmente, têm também glicolipídios. É mais reconhecimento celular, mais tumoral. Mas esses anticorpos, que são glicoproteínas, como o IgA, o IgM, o IgE e o IgG, quando você um médico pede um exame de sangue, né, que ele vai analisar aquelas taxas de anticorpos, esse aqui, ó, que é chamado de IgA, ele vai estar presente em mucosas. Então, se você está com alguma infecção lá naquela barreira física, o patógeno está em uma mucosa estomacal, mucosa nasal e assim por diante, você vai ter um IgA. Essa IgM está presente no meio intravascular, está no sangue, né? Essa IgE vai estar presente em reações alérgicas. Fez lá um exame, o IgM, né, o IgE deu lá em cima, reação alérgica. E o IgG, infecção. Infecção urinária, infecção bacteriana, né? Qualquer infecção, o IgG vai estar presente. Então, esse aqui é em mucosa, esse aqui vai estar no sangue, esse aqui vai estar em processos alérgicos, e aqui vai estar em qualquer infecção. Isso aqui, galera, ó, é um anticorpo, é uma imunoglobulina. Nós temos as cadeias aqui é uma ponte de sulfeto, aqui nós temos as cadeias pesadas, né, que é o sítio de ligação com o antígeno, onde vai ter o reconhecimento do anticorpo com o antígeno. Aqui você vai ter o sítio de ligação, as cadeias leves, glicoproteicas, né, e algumas cadeias de carboidrato aqui. Ó. No caso, esse carboidratozinho aqui, ele é um oligosacarídeo, beleza? Então, isso aqui seria a estrutura de uma imunoglobulina. Se for a IgA, aqui eu vou ter uma parte específica. Se for a IgM, aqui vai ser específico para a IgM. Se for a IgE, aqui vai ter uma específica para processos alérgicos. E aí vai. Beleza? Questão 5. Galera, a questão 5 diz assim, ó, analise o gráfico, permite concluir que... Galera, aqui nós temos, ó, quantidade de anticorpos no sangue, né, do feto e do recém-nascido. Nascimento, aqui antes do nascimento, 3 meses de vida. Aí nós analisamos o gráfico, ele diz assim, ó, item A. Na época do nascimento, a criança não está protegida, pois produz poucos anticorpos. E aí? A criança não está protegida? Tá, porque a mãe já o quê? Na imunidade passiva já passou anticorpos pronto para o filho. Então já lembra da imunidade passiva, está fora. Antes do nascimento, o feto nunca produz anticorpos? Galera, aqui, ó, antes do nascimento, o feto ele produz sim, mas ele produz em quantidades insuficientes. Ele vai começar, quando o sistema imunológico começa a surgir, ele começa a produzir, certo? O recém-nascido não produz anticorpos, produz, só que em baixa quantidade, certo? Após o nascimento, a criança depende completamente dos anticorpos maternos, pois não produz os seus próprios. Galera, não. Ele depende dos anticorpos maternos, né, que recebeu da mãe, mas ele vai começar a produzir o seu, porque ele já, assim que ele nasce, nós já ficamos na exposição de determinadas doenças. Então, logo após o nascimento, a criança já começa a produzir os seus próprios anticorpos. E só sobra o item E. Ó. Após o nascimento, a criança depende dos anticorpos da mãe, embora já produza o seu. Então, isso aí é o item E. Ele começa a produzir, antes do nascimento, ele já vem produzindo em baixa quantidade. Após o nascimento, ele depende dos anticorpos que a mãe produziu e continua produzindo os seus próprios anticorpos, já que ele vai ficar exposto a doenças, né, provavelmente que a mãe não vai ficar, e vice-versa. Então, ele tem que ter os seus próprios anticorpos. Então, aqui a questão 5, item E. Questão 6, né, o rapaz falou ali sobre o câncer de pele, que eu ia falar agora. Ó, um surfista que expõe muito ao sol, sofre danos no seu DNA, em consequência da radiação UV, principalmente o UVB, beleza? Que resultou em pequenos tumores de pele. Caso ele venha a ser pai de uma criança, galera, alguns tipos de câncer são hereditários, né? Vêm das mutações do DNA. Outros não são hereditários. Você pode adquirir ao ficar à exposição de agentes químicos, né? Aqui, ó, de agentes químicos, de radiação
né, de raio-x, de alguns vírus oncogênicos que podem causar alterações no DNA e da luz ultravioleta, no caso aqui o UVB no câncer de pele. Beleza? Então, alguns cânceres, né, que podem causar uma mutação aqui no meu DNA, eles não são de origem, né, de genética. Então, se eu fico, né, surfando, fico muito em exposição ao sol, não uso protetor, não uso bloqueador solar, e eu sei que a radiação UVB pode lesionar a minha pele, pode lesionar a minha célula e chegar no meu DNA e causar uma mutação, e eu vim a ter um câncer de pele, um melanoma, né, que vai atingir os melanócitos, mutação nos melanócitos, e vai gerar o melanoma, que é um câncer de pele. Eu adquiri isso aí, galera, com a exposição ao sol, por não usar protetor solar ou bloqueador, né? Geralmente, hoje, os protetores, os bloqueadores, né, são formados de óxido de zinco e de óxido de titânio, né, que eles bloqueiam aquela radiação. Ou então, paramino-benzeno, que é uma substância química que está no bloqueador, que absorve uma parte da radiação, né, e a outra, a pele absorve, a outra ele absorve. Para você ter até pegar um bronze também, mas ele absorve mais a radiação UVB, para evitar que cause alguns danos de pele. Aqui, no caso, no câncer de pele, ele não é hereditário. Então, o pai teve câncer de pele, não obrigatoriamente a criança vai ter. Então, nós ficamos com qual item? Né? Caso ele venha ser pai, essa criança herdará os tumores? Não, né? Herdará tumores, só herdará os tumores se for do sexo masculino. Não está falando se é anomalias relacionadas ao sexo. Herança de tumores, se houver dano no material genético, não herdará os tumores, já que vem do câncer de pele, que foi a exposição excessiva à radiação. É um câncer de pele, não é um câncer hereditário. Beleza? E só para fechar, galera, questão 7. De cara aí, qual é? Nós temos um cariótipo. Está aqui, ó. Observe, né, o cariótipo, que nada mais é do que uma contagem dos cromossomos, que é retirado ainda, né, na placenta do feto, através do quê, galera? Quando a criança está, né, quando o feto está na barriga da mãe, ela vai desprendendo algumas células da pele, né, algumas células vão sendo liberadas para a placenta. Aí o médico pode, né, fazer uma punçãozinha e retirar aquele líquido amniótico que está presente no ânion, né, aquela bolsa que envolve a placenta. Aí você faz uma contagem de cariótipo. E aqui nós temos a contagem, ó, dos 23 pares de cromossomos. Esse aqui indica que é o quê, galera? Cromossomo X indica o quê? Que é um menino, né? Que aqui é um menino, ó. Então, eu tenho 22 cromossomos autossomos e um sexual, ó. Aqui, ó, cromossomo X aqui, ó. Galera, aí aqui, ó, todos os pares de cromossomos aqui, ó, eu tenho, ó, 2 cromossomos, ó, o 19, um par aqui, ó. Só que quando eu chego no cromossomo de número 21, eu tenho 3 cromossomos aqui, ó. Isso aqui indica a trissomia do par 21. E essa trissomia do par 21, ela é caracterizada como síndrome de Down. Aqui, ó, o Klinefelter, geralmente é o 14. Aqui, ó, o daltonismo relacionado, né, ao cromossomo feminino. E a polidactilia é o acréscimo de dedos nas mãos ou nos pés, né, que é uma característica dominante. Então, aqui a gente fica com o item B, que é síndrome de Down. Só prestar atenção aqui, ó, no cromossomo par 21. Então, essas questões, galera, o Enem, né, ultimamente, né, ele vem mudando as suas vertentes. Aquela história de você chegar na prova do Enem, né, e tentar fazer pela interpretação do texto, hoje em dia isso está ficando para trás. Então, hoje em dia você tem que estudar, tem que estar atento, né, às novas informações, à biologia, né, a biologia celular, a biotecnologia, em outras áreas, atualidades, né, tem que estar estudando, tem que estar focando no Enem. Né? Nós estamos aqui para poder contribuir, né? Qualquer dúvida, galera, vá lá no site, a aula fica lá no site, vocês podem fazer perguntas, a gente vai responder, a gente fica à disposição de vocês, né? E muito obrigado pela presença de vocês, beleza? Espero ter contribuído um pouquinho, e nos próximos encontros a gente vai trazendo outros assuntos, já foi biotecnologia, já foi vacina, soro, e a gente vai mudando as vertentes. Muito obrigado, boa tarde, e se tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui um pedacinho aqui para tirar alguma dúvida que você possa ter. Bom? Muito obrigado.